Olá, meninos e meninas! Galera, hoje vim contar pra vocês que sim, eu tô grávida. Gente, o anúncio da minha segunda gravidez, galera. Segunda gravidez, vim aqui contar pra vocês, gente. Anunciei lá no Instagram. Primeiro eu fiz um charmezinho e vocês, assim, em peso, as minhas seguidoras, inclusive me segue, vou deixar o Instagram aqui. Minhas seguidoras, assim, em peso, já sacaram. Olha, todo mundo, você tá grávida, né? Você tá grávida de novo. Tá grávida, né, Nicole? Aí pode falar. E eu fiquei toda sem graça, mas aí eu preparei tudo que eu ia postar hoje, gente, pra vocês anunciando minha gravidez. Então, antes de começarmos, eu quero contar tudo pra vocês, como é que tá sendo. Eu já estou com 6 meses, gente. Dá pra ver minha barriga aqui. Eu vou contar também o que que aconteceu pra eu demorar tanto pra anunciar minha gravidez, o que que aconteceu e bora lá. Então, não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar um like aqui no canal. Estamos aqui todos os dias de segunda a sexta-feira, galera. E quem quiser também visitar nossa loja online www.niale.com.br. Galera, toucas de cetim, frangas de cetim, xuxinhas de cetim. E a nossa loja da Shopee tem agora toucas com faixa, gente. Toucas com faixa não perde a oportunidade. Inclusive é a que eu mais uso porque não solta do cabelo. Então vai lá, vou deixar o cupom aqui na tela, YouTube3, gente. Então bora lá, vamos comentar agora como está sendo a gravidez, a segunda gravidez. Eu engravidei de novo, foi planejado, não foi? Qual o sexo do bebê? Gente do céu, como a segunda gravidez muda tudo. Vamos começar devagar, tudo do início, como eu descobri essa segunda gravidez, qual o nível que ela tá. Eu não tô pouco, gente, eu tô muito. Chegou um momento que eu demorei tanto para anunciar que nos meus vídeos toda a minha estrutura óssea tá mudando. Dá para ver minha barriga aqui e eu assim, ó, mano, cara, minhas seguidoras, meus seguidores daqui a pouco vão questionar, Nicole, tá tudo bem? Você tá ficando diferente? Porque o rosto ele começa a esticar, o nariz começa a ficar inchado. E eu comecei a perceber nos vídeos e a minha barriga cada vez mais aparecendo aqui. Eu assim, cara, a qualquer momento alguém vai dar uma comentada aí, vai ficar esquisito. Olha aqui o nível que tá. Quero até mostrar pra vocês que eu não tô pouco, eu tô muito. Olha aqui, ó. Olha isso aqui. E tipo, gente, ó, não tô forçando a barriga. Eu relaxo, fica assim. O que que acontece, galera? Essa segunda gravidez, então, pegou a gente de surpresa. Mas eu vou explicar pra vocês. Então vamos lá. O Pedro vai ganhar sim um irmãozinho, gente. Sempre quisemos o segundo filho. Eu sempre deixei claro no meu Instagram para amigos íntimos ou até pessoas desconhecidas, eu nunca escondi que eu planejava pelo menos ter 2 filhos. Se eu não pudesse ter, tudo bem, mas eu estaria ali aberta a ter 2 filhos. Eu sou filha única, gente, e o que que acontece? Eu gosto muito, assim, eu vejo muita relação entre irmãos saudáveis. Então, assim, eu sei que tem irmão que não se dá muito bem e tudo, mas eu tive, assim, boas experiências com pessoas que têm irmãos e gostam muito dos seus irmãos. E no final, às vezes, chegou na vida adulta e o irmão se tornou ali um amigo mesmo, sabe? Tem N questões, mas a pessoa tem muito carinho pelo irmão, pela irmã. E aí eu queria ter, então, 2 filhos. Eu também queria, assim, ter essa experiência, né? Já que a minha família é mais filho único, né? Pra vocês terem uma noção, como eu sou filha única, eu sou a única neta, entendeu? Eu sou a única sobrinha, eu sou a única filha, então eu sou única em muitas coisas, entendeu? Sou única. Eu sou filha única em muitas coisas, sou única neta, pra vocês terem uma noção. E eu queria trazer isso, né, de ter 2 filhos, o Renan também, o Renan já é o contrário, ele tem 3 irmãos, o Renan tem 3, a família dele são 4, então ele gosta muito dos irmãos dele, tem muito amor, então ele queria ter também 2 filhos, gente. E aí, então, o que que aconteceu? Depois da minha gestação, do meu pós-parto, eu simplesmente segui a minha vida normalmente e não fiquei preocupada em não engravidar ou em engravidar, não fiquei me importando. Por quê, gente? Eu vou falar pra vocês o seguinte, essa gravidez nós sempre quisemos, mas ela também pegou a gente de surpresa. Mas pegou até a médica de surpresa, né? Porque novamente é aquela ideia, né? Ah, eu quero ter o segundo filho, ou eu quero ter um filho, então eu paro de tomar anticoncepcional, ou paro ou tiro o DIU, alguma coisa assim, tiro o contraceptivo, vai demorar um pouquinho para eu engravidar. É aí que você é pego de surpresa, gente, porque normalmente não demora tanto, na verdade é rápido. E o que que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa, então teve meu pós-parto, eu amamento, gente, eu ainda tô amamentando, mas agora quando o Pedro completar 1 ano, em janeiro agora, menos de um mês, eu pretendo então tirar completamente a amamentação. Ele vai ter 1 ano e ele já tá parando de mamar, aos pouquinhos, né? Então agora ele com 1 ano eu pretendo
cortar completamente. E eu amamento, gente. Então eu amamento, hoje em dia menos, mas eu estava amamentando. E lembrando que eu tô de 6 meses, então eu engravidei, se eu não me engano, foi quando o Pedro tinha entre 5 a 6 meses também. E o que aconteceu? Eu achei que eu não ia engravidar tão cedo. Porque a amamentação, a médica disse, e muitos médicos dizem, que a amamentação ali dificulta, corta a fertilidade, corta ali a questão dos óvulos, de gerar óvulos, enfim, do período fértil da mulher. A própria médica olhou para mim e disse assim, mas isso é muito raro. A médica olhou pra mim e disse: Isso é muito raro, é muito difícil engravidar na amamentação. É difícil, mas não é impossível, né, gente? É aquela coisa difícil, mas não é impossível. Você vê mulher aí engravidando. Então, aí nós queríamos, mas também fomos surpreendidos com a rapidez. E o que aconteceu, gente? Então, vou contar aqui quando a gente descobriu. Então, foi uma surpresa. Agora, vamos pro segundo ponto. Como foi a nossa reação? A nossa reação, gente, foi a seguinte. Eu brinquei com o Renan de que a minha menstruação tinha atrasado, porque depois do pós-parto, demora um tempo para o seu ciclo menstrual voltar, demora um pouco, mas volta. E o meu voltou ali bem rápido, 3 meses, 2 meses. Pós-parto, enfim, eu voltei ali ao normal, mas eu estava vivendo ainda o pós-parto. E o que acontece, gente? Eu brinquei com o Renan e falei que a minha menstruação atrasou. Brinquei com ele, né? E o Renan, ele disse assim pra mim que na hora que eu falei isso, ele bateu um negócio muito forte nele. Renan sensitiva, né? Bateu um negócio forte nele. A Nicole tá grávida. A Nicole tá grávida, tá grávida. Quando eu acordei de manhã, eu brinquei com ele à noite. Ah, minha menstruação atrasou e fui dormir. Quando eu acordo de manhã, o Renan acordou mais cedo, foi até a farmácia e comprou um teste de gravidez. Eu falei, Renan, que besteira, eu não tô grávida. Gente, quando eu fiz o teste, eu nunca vi 2 tracinhos aparecerem tão rápido na minha vida. E assim, os tracinhos de gravidez apareceram rápido e dessa cor, ó, da cor do meu cabelo. O negócio era pra ser vinho, era pra ser vermelho. E o negócio tava preto, de tão escuro que tava tão certo. Tão certo de seus ideais. O teste de gravidez tava. Gente, eu parei assim, eu olhei, coloquei o palitinho e falei, Renan, eu tô grávida. Aí o Renan parou e disse, você tá falando sério? Eu falei, tô. Aí a gente parou e ficou assim. Mas a gente ficou chocado. Por quê? Porque disseram que era difícil, disseram também que era raro por conta da amamentação e disse assim que o próprio pós-parto, gente, demora para o corpo da mulher voltar. Tava lá meus 2 tracinhos dessa cor aqui. Então a gente tava chocada, a gente ficou na verdade perplexo. E aí, galera, começou aquela coisa. Eu tava feliz porque eu ia ter esse segundo filho, mas eu também tava tendo, assim, bastante medo, assim, receio, uma ansiedade, porque eu ficava assim, mas será que o Pedro vai ter quantos anos quando o bebê nascer? Pra facilitar, porque ele é um pouquinho mais velho, andando, vai facilitar do que 2 bebês, quase que gêmeos, entendeu? Aí eu ficava assim, meu Deus, será que eu vou dar conta? Eu não vou conseguir? Eu vou dar conta? E isso ficava só na minha cabeça, mas eu ia vivendo normal. E aí, gente, o que aconteceu? A segunda gestação, eu não tive enjoo, eu tive bem fraquinho o enjoo. Eu obedeci os 3 meses, eu não anunciei nos primeiros 3 meses, mas na verdade eu descobri, eu já tinha praticamente 3 meses. E aí eu fiquei assim, cara, eu vou esperar um pouco, vou fazer o primeiro ultrassom. Só que, gente, a segunda gestação, ela já é muito diferente da primeira. A mulher já tá acostumada, ela já tem uma experiência com a gestação, então acaba desandando muita coisa, sabe? Mas eu atrasei o médico, eu atrasei o ultrassom, eu perdi consulta, as primeiras pelo menos, tomei bronca da médica. Foi tanta coisa que eu fiquei assim, Nicole. E também a própria correria da vida. A segunda gestação, você tem um filho, um bebê pra cuidar, e aí segue trabalhando. Então, na primeira, eu só dava atenção pra minha gestação. Mas na segunda, eu tô na correria, quando vai ver, tem que logo fazer os exames, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É muito exame, e ali você já tem uma criança pra cuidar, né? E aí, gente, o que aconteceu? Quando eu fui perceber, minha barriga já estava crescendo. E crescendo, e crescendo. Eu fui pesquisar, a segunda gestação, a barriga aparece, muitas pessoas sentem que a barriga cresce mais. E, gente, meu Deus, minha barriga ficando grande, ficando grande, ficando grande, e eu sem saber como anunciar para as pessoas. Desde família até o pessoal do meu Instagram, vocês, meus seguidores, eu não sabia como anunciar. Eu não sabia o que dizer para vocês.
Eu não sabia o que dizer pra vocês. Eu não sabia, gente. Quando fui ver, sabe quando você vai procrastinando? Eu fiz os exames, fiz o ultrassom, o bebê tá saudável, graças a Deus. Só que quando você vai ver, eu já tava o quê? Eu já tava com a barriga aparecendo aqui e ninguém tava sabendo. E agora? Como é que eu conto? E aí eu acabei falando pra todo mundo. Todo mundo da minha família, amigos. Gente, depois do ultrassom, tá tudo certo, é isso. Passou 3 meses, já era 4, já era 5 meses. Aí eu vou contar pra todo mundo, minha família, não sei o que, e vou anunciar pras minhas seguidoras. Mas de cara assim eu fiquei, cara, tô tímida de contar. Eles vão ter basicamente diferença de 1 ano e pouco. E agora vamos para o segundo. Porque segunda gravidez, gente, já não vai ter firula. Entendeu? Já não vai ter tanta firula. A gente já vai ser direto aqui no canal e já vai contando pra vocês tudo. Eu vou explicar pra vocês como tá sendo essa gestação, coisas positivas, coisas negativas que estão acontecendo comigo nessa gestação. Gestação não é fácil, gente. Muita mulher se sente até com um aspecto assim de doente. Fica enjoada, fica de cama, sente dor no corpo, tudo lembra muito como se você tivesse ali doentinha. Na minha primeira gestação, eu senti muito, mas muito enjoo. Um enjoo fora do normal. Era realmente normal para gestação, mas fora do normal para quem não tá. Galera, foi 3 meses de cama, vomitando por tudo. Vomitava de manhã, tarde e noite, não tinha conversa, era muito enjoo. Foi muito difícil. O primeiro trimestre. E essa gestação não foi assim, eu senti poucos enjoos. Por isso que eu sinto que o primeiro trimestre passou muito rápido, gente. Porque é como se eu não sentisse ele, uma vez que eu não tive esses primeiros traços da gestação que aconteceu na minha primeira. Então, foi tranquilo, foi tudo de boa. E o que aconteceu? Como eu tô com mais um bebê, trabalhando, cuidando assim, muita coisa para organizar. Quem tem filho aqui, filho pequeno, sabe que o seu tempo ele fica muito valioso, né? Fica muito valioso o seu tempo. Então, tudo você tem que aproveitar e você vive numa correria. Aconteceu que quando eu fui ver, já tinha passado 3 meses, já estava no 4º mês, 5º mês, indo pro 6º mês e eu não tinha ainda avisado ninguém, como eu disse para vocês. Mas em si, tudo isso foi passando muito rápido, exatamente por essa gestação não ter dado muitos sinais. Foi uma coisa assim bem tranquila, como se até se eu não tivesse. Mas aí entrou o segundo trimestre, que eu tô no segundo trimestre, e tô até finalizando o segundo trimestre, já vou entrar então no terceiro. E o que aconteceu? Ali vai apresentar algumas coisas pra mim. Na primeira gestação, gente, o pessoal vai entender do que eu tô falando. Você tem muito medo do desconhecido, você tem ali muita felicidade, muita ansiedade do tipo, como vai ser com o bebê, como deve ser o rostinho dele, como vai ser quando ele nascer, como vai ser a rotina, como vai ser o parto. Você tem N coisas ali para pensar. E você às vezes fica até ansiosa de viver essas coisas, né? Então é um campo muito desconhecido. E você também tem muitos medos. Medo do talvez o parto, talvez a cesárea, ter alguma complicação, ter alguma coisa assim, doer. Então, a primeira gestação, você tem muito medo do desconhecido. E anseia também pelo que você ainda não viveu. Mas na segunda, gente, eu já não tenho nada disso. Na segunda gestação, cara, pelo menos eu assim, já entendi como funciona, muito tranquila, quase não fico pensando no assunto, quase não pesquiso sobre o assunto. Na primeira eu ficava pesquisando o tamanho do bebê cada mês. Nessa gestação, pouquíssimo pesquisei, pouquíssimo sobre o parto, cesárea. Não sei se vai ser cesárea ou parto normal, mas eu vou apenas pro hospital e vamos ver o que vai acontecer lá. Se quiserem me mandar pra cesárea, se quiserem me mandar pro parto normal, sem problema. Mas tudo que eu tinha para pesquisar, eu pesquisei na primeira. E também não tenho medo, não tenho ansiedade do desconhecido. Porque agora eu sei como é ter um recém-nascido, sei como é ter um bebê, agora vai fazer 1 ano, sei como é que é a rotina de sono. Inclusive, o Pedro, meu filho, tá com 11 meses agora, e nós entramos ali numa batalha para ele dormir a noite inteira sem mamar. Ele acorda às 5 da manhã só, dorme às 10, acorda às 5, mama só um pouquinho e volta a dormir. Antes ele acordava às 2, acordava às 3 para mamar. E a gente entrou nessa intensidade com ele para ele agora ter uma noite de sono. E ele tá tendo, gente. Então eu voltei, desde o 10º mês, voltei a dormir ali uma noite inteira. E o Pedro, ele já não era um bebê de ficar acordando muito à noite. Ele só queria mamar um pouquinho, eu dava a mamadeira e acabou. Eu ou o Renan. Então, você já conhece ali como é a noite de um bebê recém-nascido, a partir do 5º mês, a partir do 9º mês,
que você vai fazendo, como você vai trabalhando, né? Então, você já pegou ali o ritmo. Mas nem tudo são flores, gente. E outros problemas se apresentaram para mim, outros medos e anseios se apresentaram para mim, né? Então, começou a acontecer o seguinte comigo. Eu já estava no pós-parto, eu ainda vivo o pós-parto. E eu sempre falo disso para vocês aqui no canal. Eu não sinto que eu voltei 100%. Eu tenho um bebê pequeno. Dizem que os hormônios da mulher pode demorar até 2 anos para estabilizar depois do parto. E eu subestimava isso quando eu ouvia as pessoas falando. Pois agora eu sinto isso. Eu sinto que eu não voltei ali 100% aqui dentro. E não é minha vida. Minha vida rola agora normal. Tenho meus problemas? Tenho. Meus desafios? Tenho. Mas tem muita coisa alegre, muita coisa feliz e mais ainda, muita coisa normal que você vive ali normalmente. E eu percebia que mesmo assim eu não estava ali 100%. E aí o que aconteceu? Então eu ainda vivo o hormônio do pós-parto, eu ainda amamento, vou parar de amamentar quando o Pedro fizer um ano agora, porque eu já tô parando, né, aos pouquinhos. E aí o que acontece? Veio então a gravidez e veio os hormônios da gravidez. E o segundo trimestre eu lembro bem que na minha primeira gestação eu fiquei muito sensível. Sensível assim, muito, mas muito desregulada ali, muito chateada, acordava muito mal. E o que acontece no segundo trimestre? E agora eu tô no segundo trimestre. Então teve ali meses, gente, acho que mês passado, que misturou o hormônio do pós-parto, coisas que acontecem com o nosso corpo enquanto você amamenta, enquanto você ainda tem ali um bebê pequeno. Eu tive o Pedro esse ano, gente. Então o meu corpo ele ainda processa muitas coisas, né? E aí você tá vivendo isso, aí vem mais uma gestação. E aí tem os hormônios dessa gestação. Eu não tenho nada científico para provar, mas eu sinto como se tivesse um monte de coisa acontecendo comigo ao mesmo tempo, dentro do corpo. E quando isso aconteceu de ter picos, de eu ficar muito tensa, de eu ficar muito nervosa, de tudo misturar na minha cabeça, assim, tudo misturando. E eu percebia que tinha a ver com uma questão hormonal. Eu percebia que não tinha a ver com a minha vida, tinha a ver com questões hormonais. E eu sentia que era tudo ao mesmo tempo e pior do que a primeira gestação, porque agora eu também amamento, tenho um bebê e meu corpo ainda não tá 100%. E então, gente, também apresentou problemas, assim, então muita coisa eu não sinto medo, muita coisa eu tô superada, muita coisa eu já tô amadurecida em relação à gestação, mas também apresentou desafios por um outro lado, já que eu tive uma segunda gestação em menos de um ano. E o que acontece? Os anseios que veio assim em mim, gente, foi, por exemplo, agora eu não tenho mais medo do desconhecido, eu tenho medo do que eu conheço. E eu vi o quanto que ter um filho é difícil, é uma coisa assim, aquele primeiro ano, os primeiros 2 anos, talvez, para alguns, é muito punk, gente. Realmente, filho é uma bênção, mas realmente é muito trabalhoso. Mesmo assim, eu queria ter o segundo, viu? E é muito punk. E aí eu tive em menos de um ano, e minha cabeça ficava assim, eu quero ter, e eu sempre quis ter. E eu queria ter logo, porque eu já tô com 32 anos. Eu queria ter, mas aí minha cabeça ficava assim, será que você vai aguentar? Porque um vai ter 1 ano e pouco, 1 ano e 3 meses, e você agora vai receber um recém-nascido. Você vai aguentar mesmo? Você vai dar conta? Agora, não é mais o anseio pelo desconhecido. Agora é medo do que você conhece. Mas assim, eu percebia que pensamentos que já tem a ver um pouco com a questão hormonal da gravidez, porque eu estou no segundo trimestre e existe aquele medo, aquela tensão, aquela sensibilidade mais sensível. Mas é isso. Esse foi o máximo então que eu cheguei de ter ali uma insegurança em relação à nova gestação. Será que eu vou aguentar mais um bebê vindo? Mas eu quero ter. Mas será que eu vou dar conta? Será que vai dar? Como vai ser esse trabalho? Será que eu vou pegar o embalo? Como vai ser trabalhar com um bebê recém-nascido e um pequeno de 1 ano? Como vai ser tudo? Então, por isso que a gente pegou firme com o Pedro, gente, em dormir a noite inteira e agora ele foi pra creche. E ele fica só meio período, mas só dele ficar meio período, a gente já consegue organizar, fazer bastante coisa, usar esse tempo. E com um bebê aqui, eu vou pegar pra tentar fazer tudo. E também que a creche ajuda muito. E também a gente contratou uma pessoa pra ajudar a gente aqui na casa, tudo. E aí isso vai tirando um pouco das minhas costas e da do Renan, né? E aí vem a questão do meu corpo, gente. Outra questão, o corpo não é hormonal, mas é corpo mesmo, do meu peso. Porque eu ainda amamento, e eu estava amamentando. Então eu engravidei, o Pedro tinha uns 6 meses, 5 meses. E eu ainda estava amamentando bastante. Agora eu tô parando. Tá ficando assim 2 vezes por dia, 1 vez por dia. E antes eu amamentava, gente, 4, 5 vezes por dia. Todas as refeições era amamentação.
Galera, a amamentação te emagrece e ela tá tirando ali de você. Você tem que até tomar vitamina, né? Porque o bebê ele tá tirando de você. Inclusive eu emagreci bastante. E aí, gente, eu às vezes me sentia também fraca a amamentação, mas não muito fraca. O corpo acostuma, né? Ele se adapta, né? Fica forte. Mas no início eu ficava mais fraca, enfim. A amamentação, ela tá ali tirando algo. E aí eu engravidei. Gente, a gravidez, ele também precisa da sua saúde e do seu corpo para gerar. Menina, eu amamentando e grávida, sem saber até que eu tava grávida. E o corpo arrancando. Arrancando para um e arrancando para outro. Gente, eu parecia assim, só queria dormir, cansadíssima, gravando aqui para vocês sempre, conversando. Tinha vídeo, gente, que eu tava assim, ó, na frente dessa luz, essa luz aqui machuca o olho. Eu assim, misericórdia, não vou conseguir hoje gravar. Eu tô muito cansada. Cansaço. Mudei as vitaminas para ver se tem energia. Porque, gente, arranca de um lado, arranca do outro. Por isso que eu tenho que parar de amamentar para ver se eu volto um pouco. Mas aí, passando o tempo, diminuindo a amamentação, que até hoje agora só amamento 2 vezes ou uma vez, aí o corpo foi ficando forte. A gestação também, parece que tem um período ali que ela arranca muito e tem um período que estabiliza. E aí tudo foi se estabilizando e a minha energia foi voltando. Eu também fui ganhando mais peso, gente. Minha estrutura tá toda agora diferente, eu tô mais inchadinha, porque tá na fase exatamente de ficar mais. A barriga não para de crescer. A segunda gestação parece que a barriga cresce muito mais. E aí, agora eu tô acordando com mais ânimo. Acordo 7 da manhã todos os dias, com ânimo pra gravar, pra trabalhar, pra ajudar o Renan lá na Niali, pra fazer as coisas. Acordo agora com mais ânimo. Por quê? Porque é uma fase, né? Tem uma fase da gestação, tem outra fase da gestação e assim vai indo. E por último, gente, passei pelo ultrassom e fiquei assim muito feliz porque o bebê tá com muita saúde. De cara, assim, a formação dele, pelo menos, porque a gente não sabe nada sobre personalidade, como vai ser a questão psico do bebê, né? Não dá para saber, tá na mão de Deus primeiramente, mas assim, a gente não tem como saber por um ultrassom. O que dá para saber pelo ultrassom é a formação dos ossos, mãos, dedos, se tá ali tendo uma formação, o cérebro, a cabeça, o crânio, se tá tudo certo, e tá tudo bem, e assim, à medida com que o médico ia lá analisando, colocando, eu só dava graças a Deus, tá saudável, e ficando muito feliz. Porque é o que a gente quer, né? Não importa o sexo, importa que o bebê esteja com saúde, gente. Lá, quando você chega na hora mesmo, o importante é estar com saúde. Bom, agora eu tô morrendo de sono, ó. Essa luz aqui, eu vivo com muito sono, gente. Dá muito soninho, viu? Eu não tô cansada, tô com soninho. É aqui, ó, essa luz fica batendo na minha cara, dá mó sono. Mas é isso, galera. A gente tá muito feliz. Eu tô vivendo essa gestação. E essa gestação eu acabo vivendo com menos firulas. Com menos... Eu vivo com menos coisinhas assim, porque grande parte das coisas a gente já comprou. A gente tem muita coisa. A gente já pegou o ritmo com fralda, com leite, já temos mamadeiras. Assim, no máximo comprar chupeta. Mas assim, já temos muitas roupas, já tem muito sapatinho, já tem os móveis, já tem tudo. Ou seja, naquela primeira gestação que você tem que comprar tudo, mas tudo do zero. Na segunda, ainda mais porque eu não demorei para engravidar, tá tudo aqui, gente. Tá tudo aqui, tranquilo. As roupas do Pedro são neutras. E eu vou revelar o sexo para vocês no próximo vídeo. As roupas do Pedro são neutras, então dá para usar. Enfim, desde recém-nascido a gente não doou nada, exatamente por não saber quando eu ia ter o próximo. Então, galera, é uma experiência já bem assim. Você já tá no ritmo e agora vai entrar mais um. Você não vai ter que nem sequer parar para ficar vendo as coisas assim do zero. Por isso que essa gestação tá indo muito rápido, porque eu não tô assim, sabe, tendo que parar todo momento para ficar cada coisinha, cada negocinho, tem que arruma uma lista, tem que fazer uma lista, não, porque já tá caminhando, sabe? Então eu espero, se Deus quiser, que a maternidade, o puerpério, o pós-parto desse segundo bebê seja mais tranquila. O primeiro foi tranquila, mas eu espero que eu esteja mais experiente. Mas a gente tá muito feliz. Estamos vivendo cada momento, estamos assim, agora mais maduro também. E a gente espera assim que ele e o Pedro seja ali uma companhia um pro outro, né? Porque agora vai ter que dividir brinquedo, o Pedro. E o Pedro tirou foto com camisetinha de irmão mais velho. Num primeiro momento ele estava feliz. E logo em seguida ele cai em si, que ele não é mais filho único, começa a chorar com o teste de gravidez na mão. E parece que ele cai em si de que agora... E eu não postei lá no meu Instagram pra não chocar, entendeu? A minha comunidade. O Pedro caindo em si, que agora ele não é mais filho único, gente. Mas é isso, galera. Me conta, você
tá na segunda gestação, você tá na primeira, você já teve 2 filhos, 1 filho, ou você não pretende ter, me conta aqui nos comentários que eu quero saber, galera. Então é isso, obrigado por terem assistido e no próximo vídeo eu vou revelar pra vocês como foi todo o processo do sexo do bebê, que eu quero contar pra vocês, deu uma novelinha, novelinha, mas deu uma novelinha. Então, muito obrigado por terem assistido e beijo! Acessórios anti-frizz, toucas de cetim, duplo cetim com regulador, toalhas de malha, toalhas de microfibra, fronhas de cetim, tudo isso na loja Niale, www.niale.com.br. Perfumaria especializada em acessórios anti-frizz.